E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Eu estive ausente um bom tempo por conta de Natal, do Ano Novo, de viagens, enfim. Agora estamos retomando os trabalhos aqui do canal, tá bom? Lembrando que agora nós estamos no capítulo 43, em conversação. Vamos lá? O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Lembrando, gente, que no último episódio, lá atrás, foi uma palestra do governador que todos ouviram, né? Comentavam-se os acontecimentos, centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim, correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma nova tarefa. Não se precipite solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo e dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Gente, aqui André Luiz quis chamar mais um trabalho à sua responsabilidade, né? Mas o governador falou que realmente eles iam chamar, ter ajuda de fora, chamar novos trabalhadores para essa seara. Por quê? Lembrando lá atrás do livro todinho está ocorrendo na Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Então, o número de desencarnados, feridos, então tudo isso requer muito trabalho da espiritualidade. Identificando meu desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Vamos lá, ó. Aqui, gente, é legal pontuar isso aqui, ó. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Por que, gente, que na espiritualidade tem esse curso contra o medo? Quando os espíritos são postos à prova em algum trabalho que há de ser feito, principalmente no umbral, no resgate desses irmãos mais infelizes, existem muitas entidades sofredoras, assim como existem aqueles que são sofredores também, mas que ainda usam e abusam de gritar, da zoantropia, de se transformar em animais para assustar, né? Os socorristas, né? Então, gente, tem que existir um treinamento dos socorristas nesse sentido, porque se os socorristas se apavoram nessa hora de socorro, de atender os irmãos, de resgate dos irmãos, fica muito complicado, porque o que acontece? Os irmãos que estão fazendo o socorro vão ter que acudir aquele irmão que está com o socorrista e com medo, porque ele vai dar trabalho também, entendeu? Ele não vai estar ali ajudando, ele vai estar lá atrapalhando. E numa hora dessas é justamente aquilo que os nossos irmãos socorristas não precisam, tá bom? Então, é muito legal pontuar isso daqui, que existe sim uma escola contra o medo, cursos que eles fazem contra o medo, tá bom? Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia. Não tenho esse prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno.
há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. Então, gente, ali se vê que Benevenuto, pela primeira vez, está enfrentando uma grande guerra, né? Então, ele confessa, como ele estava lá na Polônia, que foi um dos centros, né, da Segunda Guerra, ele confessa que ele nunca viu tanto desespero, né, daqueles que estão no meio da guerra, tanto daqueles que estão atacando, quanto aqueles que estão sendo atacados, né? Tanto dos agressores como suas vítimas, eles falam, né? Eles se entregam totalmente a pavorosas impressões. É o desespero, gente. É justamente esse medo que André Luiz precisa fazer um curso. Porque, gente, no meio de uma guerra, você é obrigado a pegar em armas e atirar e matar, né? Mas quem diz que você está preparado para isso, né? Eu acredito que 99% daqueles que vão para a guerra não estão preparados para isso, para enfrentar, né, um agressor e se defender disso. Aliás, a defesa para um agressor que atira, o que é? Você atirar contra, para matar, né? É terrível. Então, sim, tanto é que eles falam, né, pavorosas impressões, né, e que apenas consomem as nossas forças. Eles estão lá vibrando, trabalhando, só que a vibração, a faixa vibracional desses irmãos que estão se matando é muito baixa. Então influencia diretamente naqueles que estão socorrendo. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega de auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Quer dizer, havia sim muitos trabalhadores que estavam extremamente preparados para estarem lá naquele local, como a maioria também não estava, né? Como grande parte não estava preparado para estar enfrentando aquele serviço. O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para a que chamam
impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha, casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais compelido pelas circunstâncias. Dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos de fantasmas da cruz. Ou seja, ali Benevenuto chama a atenção do seguinte: gente, além de a gente estar enfrentando problemas com os encarnados, os agressores e aqueles que se defendiam, nós enfrentamos muitos problemas com aqueles que estavam desencarnando. Quando a nossa equipe ia atender um recém-desencarnado, muitos fugiam, né? Muitos fugiam. Gente, o que é isso daí? É você não estar preparado, moral e espiritualmente, em terra, para desencarnar, né? Mesmo que o desencarne seja em circunstância tenebrosa, como essa da guerra, nós temos sim que estar preparados moral e espiritualmente, rezarmos antes de entrar numa batalha, rezarmos antes de uma viagem, seja de avião, de carro, amigos espirituais nos ajudem, nos conduzam nessa viagem, né? Para que se ocorra um desencarne durante a viagem, ou qualquer outro compromisso que você tenha, né? Que a espiritualidade te ajude e que você esteja preparado para recebê-los na hora que eles forem te atender, entendeu? Por isso que Benevenuto chama a atenção. Na hora em que os fardados desencarnavam, que eles iam, meu irmão, vem até aqui, para que nós estamos aqui para socorrê-los, eles fugiam. Então, nós estamos sim que estar preparados, muito preparados na hora do desencarne. Seja o desencarne durante uma viagem, seja o desencarne dormindo. Todos os dias, as preces, gente, são extremamente importantes para nós, né? Seja a hora que você vai deitar, não custa nada você rezar um Pai Nosso, que é uma maneira de você se preparar para dormir para o sono. A gente nunca sabe como nós vamos desencarnar, não é mesmo? Seja na hora que nós acordamos, né? Para o dia que nós vamos enfrentar, que nós estejamos preparados para as provas que estão por vir, né? Seja em situações de aperto, sejam em situações de agradecimento. As preces sempre vão nos ajudar moral e espiritualmente perante um atendimento de emergência, perante um atendimento de desencarne, perante um atendimento durante as nossas provas, né? É muito importante isso. E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Alguém perguntou. Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, se não um hospício? Quer dizer, quem são os que estão preparados para estar ali, prontos para o desencarne, gente? Então, se você está num estado de perturbação, de um desencarne, mas você está preparado, você se preparou para isso, você vai ser atendido de uma maneira fácil. A espiritualidade vai conseguir te resgatar. Agora, se você desencarna, mas nunca ligou para nada, não está preparado moral e espiritualmente para o seu desencarne, você vai sair desembestado por aí, sem aceitar a ajuda de ninguém. E Benevenuto pontua, né? O que é melhor para o louco furioso, se não o hospício? É isso daí, gente, né? O louco pacífico vai ser recolhido para o lar. Os loucos furiosos vão sair para o hospício, ou seja, vão continuar num estado de perturbação terrível, né? Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. Ou seja, eles vão
ter que ir para o umbral. Eles vão ficar naquela loucura deles até a hora em que, sozinhos, eles vão entender que eles precisam do auxílio. E a hora que eles rogarem o auxílio, nós iremos auxiliá-los, né? É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Gente, eu não vou me recordar o livro, tá? Mas houve mais ou menos assim, né? Um viajante estava no umbral, vendo todos aqueles que estavam em estado de perturbação. E um deles chamou especial atenção. Era uma mulher que estava envolvida num lamaçal. E durante muito tempo, essa mulher blasfemava, enfim, o tempo todo ela não aceitava a situação em que ela estava envolvida, tipo numa areia movediça, né? Não conseguia sair. Então ela se debatia e continuava se debatendo. Com o passar do tempo, essa mulher foi tomando consciência de que não adiantava ela se debater, que ela não conseguia sair dali, né? Passou mais um tempo, ela entendeu que ali ela estava presa e não havia como sair. Mais um passar de tempo, ela começou a rogar aos céus para que Deus a ouvisse e conseguisse resgatá-la. O que aconteceu? Abriu-se no céu uma fenda, dessa fenda saíram socorristas, foram lá, tiraram ela do lamaçal e a levaram, mesmo em estado de perturbação, para o socorro, né? Para as colônias espirituais. Então, vocês veem que o tempo se encarrega de tudo, inclusive o arrependimento, né? Mesmo essas almas mais sofredoras, chega uma hora que elas entendem que não adianta lutar contra Deus, que só rogando aos céus e ao mais alto é que vai ocorrer o resgate, tá bom? Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. Aqui, gente, eu vou pontuar de uma maneira diferente que ele se expressou. Porque ele fala assim: falta de preparação religiosa. Esqueçam a religião, porque não existe aquela religião certa. Ali a gente pode definir como falta de Deus. Falta de nós entrarmos na falta de entendimento, na faixa de entendimento que na vida após a morte só Deus nos resgata. Só o entendimento de Deus vai fazer com que a gente viva a vida espiritual, né? É isso que ele quer dizer, não é a falta de religião. Porque é evangélico, porque é espírita, porque é católico. Não. Qual religião está certa? Não existe uma religião certa. Nós temos que ser adeptos dos fundamentos cristãos. Tudo aquilo que Jesus pregou e outros por aí, né? Que não sejam cristãos, também pregaram, né? Mahatma Gandhi. Gandhi conseguiu fazer a Índia entrar em paz sem dar um tiro, sem haver uma guerra, entendeu?
Gandhi eram, os ensinamentos de Gandhi são extremamente importantes. Você vai, através do hinduísmo, o confucionismo, todas essas religiões que são mais antigas, asiáticas, né? As religiões orientais, né? Então, gente, não é só o Ocidente, não é só Jesus que vale, viu? São todos aqueles ensinamentos baseados em tudo que Cristo falou. Qualquer pessoa que use os pensamentos cristãos, não precisa ser cristão, né? Mas que use a caridade, o amor, a fé em Deus, não tem o porquê de não ter um entendimento do resgate moral e espiritual. Não é verdade? Indiferente de seguir os pensamentos de Jesus. Não precisa ser. A gente chama cristão porque é Jesus Cristo, né? Mas não precisa ser exatamente só aqui no Ocidente que teve Jesus Cristo e que rolou isso daí, né? Apesar que o Oriente também usa muito o Antigo Testamento. Mas enfim, gente, aquelas religiões asiáticas, né, que já são antes de Cristo, que se embasam perfeitamente, acreditam na reencarnação, na vida após a morte, né? Também a gente tem que levar em conta. Então, não são só essas religiões nossas aqui que estão corretas. Então, é uma pequena... eu chamo a atenção para essa parte. Falta de preparação religiosa. Tá, não é, tá bom? É falta de fé cristã, tá bom? De fé em Deus. Aí, agora ele vai entrar, né? Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. Quer dizer, não adianta nada ser um padre, ser um pastor e não ter fé, não ter confiança em Deus. Tem muito disso, viu, gente? Existe muito disso daí no mundo todo. Mas o Espiritismo, perguntou uma das pessoas, não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Bom, aqui nós estamos na década de 1930, hein? Tá bom? Então, não esquecendo que o Espiritismo surgiu na década de 1850, tá bom? Então, 1850, 50, 80, fazem 80 anos apenas que o Espiritismo está ali, né? Mas que o Espiritismo foi para o Brasil, seria uma coisa recente nessa época. Benevenuto sorriu e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Bom, vamos lá. Por que o Espiritismo é o consolador, gente? Porque o Espiritismo foi o único que esclareceu a maioria das coisas pós-morte. Como que é a vida após a morte? O catolicismo fala sobre isso? As outras religiões dizem sobre isso? Sim, acreditam na vida eterna. Mas pontuam como que é a vida após a morte, né? Quem veio botar esse dedo na ferida, vamos dizer assim, foi o Espiritismo. O Espiritismo é o consolador porque, nesse sentido, é aquele que consola aqueles que não têm respostas para a vida após a morte, tá bom? Essa é uma maneira de ser. Você pode cravar que o Espiritismo é a religião certa? Nunca. De maneira nenhuma. Espiritismo não é religião. Espiritismo
é uma doutrina filosófica. É através dela que nós devemos saber como nós devemos agir após a morte. E antes também, né? Como funciona o processo reencarnatório, a maneira como nós temos que encarar, quais as tarefas, quais as provas e expiações que nós todos passamos, né? O Espiritismo nos leva a isso, não de uma maneira religiosa, ele expõe de uma maneira teórica, tá bom? Muito bem. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar alguma coisa de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Tem muita gente, por exemplo, que questiona no Antigo Testamento que as Escrituras dizem que não se devem falar com os mortos. Vamos esclarecer isso daí? Realmente, para aquela época, para a época em que foi dito isso daí, a humanidade não estava preparada para conversar com os mortos. Isso daí nós temos que interpretar de uma maneira literal, viu? Realmente na época não havia moral espiritual na humanidade para acompanhar esse pensamento, para fazer isso daí. Veio Jesus, inclusive as leis mosaicas, as leis de Moisés eram mais duras, né? Vieram os 10 mandamentos e modificaram um pouco, mas até então Moisés sempre falou, né? Lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Se teu irmão for seu inimigo, que continue inimigo. Vamos tratá-lo com a força da espada. Quando veio Jesus, Jesus modificou praticamente tudo que Moisés havia falado, a antiga lei mosaica, por isso o conflito com os mestres da lei da época, né? Porque Jesus ele falava completamente contrário. Que aquilo que os mestres da época pregavam, eles chegavam a ser hipócritas. Eles só falavam da boca para fora, né? Por isso que Jesus foi considerado um blasfemo na época, né? Porque ele foi contra os mestres da lei, né? E o que aconteceu? Jesus Cristo veio e depois ele já deu um salto moral na humanidade, né? Ele falou muita coisa daquilo que Moisés, ele desdisse, né? Ele foi contra aquilo que, né? Moisés falou isso, ele falou, não, então eu vou falar isso, tá bom? Várias coisas que Jesus falou, inclusive esse negócio, né? Se teu irmão lhe bater na face esquerda, lhe dê a direita, ou não lembro, se teu irmão bater na direita, te dê a esquerda, enfim. Jesus veio contra esses princípios morais que Moisés até então predominava as leis de Moisés, né? Aí foi Jesus foi um dos consoladores prometidos também. Jesus foi um deles, tá? E o consolador prometido foi o Allan Kardec, que através dos livros bases da doutrina nos explicaram como é a vida após a morte e nos explicaram como nós devemos conversar com os mortos. Kardec deu um sistema para nós utilizarmos. Livro dos Médiuns, né? As respostas da vida após a morte. Livro dos Espíritos, né? Aí depois nós temos a Gênese, o céu e o inferno, enfim, né? Toda essa obra básica. O Evangelho, gente, Kardec utilizou mais para
como existia a Bíblia, né? Para não ir tão contra o catolicismo. Porque se ele vai muito contra o catolicismo brecava ali mesmo, né? Tudo, muita coisa. Inclusive a gente percebe que vários conselhos, vários comentários do Evangelho segundo o Espiritismo são santos. Santo Agostinho, né? São Tomé, Judas, tudo esses apóstolos de Cristo, né? Então, bem católico para que se adequasse à religião católica, que sempre foi a predominante no mundo, né? Inclusive até isso também tem que pontuar com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Enfim, é um comentário que eu achei que era necessário, né? Fazer realmente no Antigo Testamento. Deus deixou bem claro, né? Os profetas deixaram bem claro que não devíamos conversar com os mortos. E é isso mesmo, na época ninguém estava preparado para isso. Até o advento de Kardec. Kardec deu todos os mandamentos necessários para nós conversarmos com os mortos, termos acesso aos mortos. Tá bom? Muito bem. Continuando. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo, e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Fim do 43º episódio, né? Do 43º capítulo. Gente, então é isso. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Para quem vocês puderem mandar esse conteúdo, mandem. Não só esse conteúdo espírita, mas todo o conteúdo espírita para que essa nossa querida doutrina fique cada vez mais conhecida. Ok? E lembrando que eu não edito os vídeos, está aí todos os erros na hora da leitura, os brancos que me dão, que eu demoro um pouco para continuar a resposta, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até lá.